E se eu te dissesse que viver é basicamente sofrer, não por acaso, não por azar, mas porque a vida funciona assim, você nunca está em paz de verdade, sempre tem algo te incomodando, fome, cansaço, estresse, ansiedade, ou até mesmo uma simples dor de dente já é o suficiente para te consumir. Arthur Schopenhauer acreditava que a vida é um ciclo inevitável de desejo, frustração e vazio. E o pior de tudo, você nunca escapa disso. Fica até o final do vídeo, pois hoje eu vou falar de uma das figuras mais influentes da história da filosofia. Arthur Schopenhauer foi um filósofo alemão do século XIX, conhecido por ter uma visão extremamente direta e desconfortável sobre a vida. Ele nasceu em 1788 em Danzig e viveu grande parte de sua vida entre a Alemanha e outras partes da Europa. Diferente de muitos filósofos da época, ele não estava interessado em deixar o mundo mais bonito nas ideias. Ele queria descrever a realidade como ela é. E para ele, essa realidade não era otimista. Schopenhauer teve forte influência de pensadores como Kant, mas também foi profundamente impactado por filosofias orientais como o budismo, especialmente na ideia de que o desejo é a raiz do sofrimento. Durante boa parte da vida, ele foi ignorado, suas aulas esvaziadas, seus livros pouco lidos, enquanto outros filósofos como Hegel dominavam o cenário intelectual da época. Só mais tarde, já no fim da vida, ele começou a ganhar reconhecimento. E isso diz muito sobre o próprio pensamento dele. Não era uma filosofia feita para agradar, era feita para confrontar, pois Schopenhauer não estava tentando consolar ninguém. Ele estava tentando mostrar como a vida realmente funciona. Para Schopenhauer, tudo começa com uma ideia mais profunda, a chamada metafísica da vontade. Ou seja, por trás de tudo que existe, natureza, animais, seres humanos, existe uma força cega, irracional e constante que move tudo. E ele chama isso de vontade, não uma vontade consciente, tipo uma escolha racional. É algo muito mais primitivo, um impulso que te atravessa o tempo todo, te empurrando a querer alguma coisa. E o problema começa exatamente aí, porque para Schopenhauer, desejar já é sofrer. Ele mesmo dizia, todo querer nasce de uma necessidade, de uma carência, ou seja, de um sofrimento. Antes mesmo de você conquistar qualquer coisa, você já está em falta, já está incompleto. E quando você finalmente consegue o que queria, a sensação até vem, mas ela dura muito pouco. Logo depois vem outra coisa, o vazio ou um novo desejo. E aí o ciclo recomeça. Desejo, conquista, alívio momentâneo, vazio, novo desejo. Sem pausa, sem saída. E é por isso que ele dizia que a vida oscila entre dois estados, a dor e o tédio. Dor quando você não tem o que quer. Tédio quando você consegue algo, mas aquilo logo perde o sentido. E isso não é uma falha do indivíduo, é a própria estrutura da existência, segundo ele. Tem uma analogia bem direta que ele usa, ele compara a vida com as necessidades básicas do corpo, fome, sede ou até mesmo uma dor física. Você resolve, mas daqui a pouco volta. Você nunca vence isso de forma definitiva. E com os desejos é a mesma coisa. Você nunca chega num ponto de satisfação completa. Você só vai trocando de falta. E quanto mais consciente você fica disso, pior. Porque você começa a perceber que não existe um momento final onde tudo se resolve. Não tem linha de chegada, só repetição. E é exatamente por isso que a visão dele é chamada de pessimista. Não porque ele era negativo ou algo do tipo, mas porque para ele a própria estrutura da vida já carrega esse problema. Agora, quando Schopenhauer olha para a sociedade, aí que a crítica dele fica mais direta. Para ele, o ser humano não sofre só por causa da própria vontade, mas também porque vive em contato constante com outros seres humanos que estão presos exatamente no mesmo ciclo. E isso cria um ambiente de tensão permanente. A sociedade, na visão dele, não é um espaço de realização, mas de comparação, disputa e insatisfação. Porque cada pessoa está tentando aliviar o próprio sofrimento individual, mas acaba entrando em conflito com o sofrimento dos outros. E isso gera um tipo de convivência onde ninguém está realmente em paz. Sempre existe algo em jogo, reconhecimento, posição, superioridade, validação.
Mesmo quando alguém conquista alguma coisa, isso não encerra o problema. Na verdade, muitas vezes só muda o tipo de conflito. Schopenhauer também enxergava a sociedade como um espaço que constantemente afasta o indivíduo de si mesmo, porque para ele, quanto mais o homem se envolve com o externo, mais ele se distancia da própria condição interna. E isso aprofunda ainda mais o ciclo da vontade. O indivíduo deseja, age, se compara, reage, e tudo isso mantém a mesma dinâmica de falta de tentativa e de preenchimento. E nesse ponto não existe uma saída coletiva, não é algo que a sociedade resolve para o indivíduo, porque a própria estrutura da vida em sociedade apenas reflete essa condição já existente dentro de cada pessoa. E é por isso que, na visão dele, viver em sociedade não elimina o sofrimento, apenas o organiza em novas formas. Formas mais complexas, mais sutis, mas ainda assim baseadas no mesmo princípio, a vontade constante de querer buscar e nunca se satisfazer por completo. E é justamente isso que prepara o terreno para entender como isso pesa na vida individual e no caminho que ele mesmo acabou seguindo até o fim de sua trajetória. Agora, quando a gente olha para a vida do Schopenhauer, tudo isso deixa de ser só teoria e fica ainda mais humano, porque ele não foi um filósofo que escreveu essas ideias fora da realidade. Ele viveu de forma muito coerente com aquilo que ele acreditava. Schopenhauer nunca foi alguém que buscou uma vida de validação social ou grandes conquistas externas. Ele tinha uma relação bem distante com esse tipo de coisa. E isso também explica porque ele passou boa parte da vida sem reconhecimento. Ele não era um pensador que tentava se encaixar no que era popular da época, muito pelo contrário. Isso fez com que ele vivesse longos períodos de isolamento intelectual, com pouca aceitação e pouca repercussão do seu trabalho. E esse isolamento não era apenas circunstancial, ele combinava com a própria visão dele de mundo. Porque, para Schopenhauer, quanto mais o indivíduo se afasta do desejo constante, mais ele começa a enxergar a realidade de forma mais clara. Só que isso também tem um peso, porque ao mesmo tempo em que essa visão traz uma espécie de lucidez, ela também tira muito daquilo que normalmente as pessoas chamam de motivação ou esperança. E é esse um ponto importante na trajetória dele. Schopenhauer não constrói uma filosofia de conforto, ele constrói uma filosofia de entendimento. E entender, nesse caso, não significa se sentir melhor, significa apenas enxergar com mais precisão o funcionamento da vida. Isso faz com que a trajetória dele seja marcada por uma certa solidão intelectual. Não necessariamente uma solidão física o tempo todo, mas uma distância entre ele e a forma como a maioria das pessoas interpreta a existência. E essa distância cresce ainda mais com o tempo, porque à medida que suas ideias vão ficando mais claras, também vai ficando mais evidente o peso que elas carregam. E isso não fica só na teoria, começa a refletir na forma que ele organiza a própria vida e encare o próprio fim da sua trajetória. E no fim da vida, Schopenhauer já vivia de forma mais reservada em Frankfurt. Foi ali que ele passou seus últimos anos, já reconhecido por parte do meio filosófico, mas ainda com uma vida simples e discreta. Ele morreu em 1860, aos 72 anos, de uma parada cardiorrespiratória. E assim termina a trajetória de um dos pensadores mais radicais da filosofia moderna. Alguém que passou a vida inteira tentando entender o sofrimento e acabou deixando isso como seu principal legado. E quando a gente observa tudo isso, o impacto disso não ficou só lá no século XIX. E essa sensação de estar sempre em falta, sempre buscando algo que nunca completa de verdade, ainda está muito presente na experiência humana. Hoje isso aparece no ritmo da vida de um jeito muito mais direto. No trabalho, por exemplo, muita gente conquista um objetivo, um cargo, uma meta, mas depois de pouco tempo já sente que aquilo perdeu o sentido e precisa de algo novo. Nos relacionamentos isso fica ainda mais evidente. No começo tudo é intenso, tudo parece suficiente, mas com o tempo o interesse muda, a novidade passa e aquilo que antes parecia completo começa a parecer comum. A atenção se desloca, a emoção diminui, e aquela sensação inicial já não se sustenta da mesma forma. E isso vai se repetindo em diferentes áreas da vida, como se fosse difícil manter qualquer coisa com um sentimento de estabilidade por muito tempo.
Nesse ponto, a obra dele continua chamando a atenção, principalmente no livro As Dores do Mundo, onde ele tenta explicar isso de um jeito simples. Viver não é sobre chegar em um estado de satisfação permanente, mas sobre lidar com esse movimento constante de querer, alcançar e perder o interesse logo depois. Como ele mesmo dizia, a ânsia de ter e o tédio de possuir. E quando você enxerga isso com clareza, não parece uma ideia filosófica, parece um padrão que se repete no trabalho, nas relações e em tudo aquilo que em algum momento pareceu importante. E talvez a conclusão mais desconfortável disso tudo seja exatamente essa. Não existe um ponto final onde tudo finalmente se resolve. O que existe é um movimento contínuo de busca e perda de interesse, que se reinicia em diferentes formas ao longo da vida. Se você tiver interesse e fizer sentido para você, o livro que eu mencionei, As Dores do Mundo, vai estar na descrição. E comprando pelo meu link, você me ajuda demais e você não vai pagar nada mais por isso. Senhores, Schopenhauer foi um grande espírito, um grande homem, um dos filósofos mais influentes da história da humanidade. Sabe um outro grande filósofo que impactou o mundo com suas ideias? Friedrich Nietzsche. Se você quer saber mais sobre Nietzsche, assiste esse vídeo aqui, ó, tá muito interessante também.